Nesta videoaula, vamos apresentar alguns conceitos relacionados à locação de obras e as curvas circulares. Os objetivos gerais, a gente quer fornecer para o aluno os conhecimentos necessários para a questão da locação das obras de edificações e as curvas circulares, bem como os elementos rodoviários, a partir de um projeto executivo. O nosso objetivo específico, então a gente vai apresentar os métodos da locação topográfica, citar aí as principais normas, tanto do Departamento Nacional de Infraestrutura e a questão da BNT, e os conceitos relacionados às deflexões e os principais tipos de curvas circulares. Para que a gente possa entender sobre a questão da locação, é importante que a gente tenha um conhecimento prévio da medição de distância, da leitura e interpretação do desenho topográfico, da medição dos ângulos, da execução de levantamentos a trena, de teodolitos e estações totais e os conhecimentos dos erros naturais, instrumentais e pessoais. Tudo que a gente viu até o presente momento estava focado a gente ir no campo, realizar uma série de medições e retornar para o local de trabalho, onde a gente vai fazer a representação do relevo. Agora não, o processo é inverso. Eu já fui lá, já fiz o levantamento topográfico, eu tenho um projeto executivo e agora eu quero materializar esse projeto. Então, esse processo agora que nós estamos chamando de inverso é a locação. Então aqui, a gente tem aqui um exemplo de um projeto onde a gente, a partir de tudo que foi pensado naquele plano futuro, de materializar aí em campo. Então, tanto para a questão das obras das edificações, quanto também da própria construção da obra rodoviária, a gente tem que materializar alguns pontos, por exemplo, o centro do pilar, ou então aonde deixa de ser tangente e começa a ser curvo, o próprio eixo da rodovia. Então tem uma série de elementos que a gente precisa fazer a locação. Essa figura aqui, ela é meio icônica aqui nessa apresentação, porque aqui nós temos um problema, então aconteceu um acidente aonde leva alguns questionamentos, então houve um erro de imprudência do motorista que ultrapassou a velocidade ou não, existe um problema de projeto ou da locação aonde essa curva ficou diferente daquilo que foi pensado aí dentro da velocidade diretriz. Então fica aí um questionamento, por que isso ocorreu? Então, para que a gente possa não só medir, mas também assinalar no terreno a posição das fundações, das alvenarias, dos eixos das rodovias, até mesmo os pontos de tangência, a gente precisa materializar isso através de um piquete. E como que a gente vai fazer a materialização dessa locação? Então, primeiro, nós vamos identificar o ponto a ser materializado, ou seja, o operador da estação total, o operador do teodolito, ele vai definir essa direção baseada no projeto, então está feito um alinhamento, e a partir desse alinhamento nós vamos definir a distância em campo, e aí vai ser feito o quê? Identificação desse ponto a ser materializado. Em seguida, nós vamos materializar isso com o piquete com prego no centro, e por fim, a gente coloca uma testemunha que tem uma haste maior. A locação topográfica, ela está aí embutida desde aquele meu projeto básico até o meu projeto chamado as-built, ou seja, o como foi construído, aqui que a gente vai enquadrar aí essa operação de topografia. Então, o projeto básico são linhas gerais relacionadas ao projeto, ou seja, é aquele fundamento mesmo do que eu quero executar. Em seguida vem todo um projeto executivo, onde vem uma série de detalhamentos aí, muito importantes para que eu tenha um bom planejamento, uma boa execução da obra, a execução propriamente dita, e partindo do princípio que nem tudo que foi projetado ele consegue ser executado na sua integridade, a gente tem um outro projeto chamado as-built, ou seja, o como construído, que é uma documentação daquilo que foi executado. Como instrumental, a gente tem
né, em tempos mais antigos, né, a questão do teodolito. Hoje o forte ainda é a questão da estação total, a mira, os prismas, a trena, estacas e testemunhas, e por fim o nosso projeto executivo. Então, quais são os métodos principais para a questão da alocação de obra? O método pitagórico é o mais simples, né? O pedreiro, quando está tentando fazer lá a alocação de uma edificação, ele vai usar da relação 3, 4, 5 para garantir que ele tenha esse ângulo reto, e aí ele consegue fazer uma série de locações, e aí você tem aí determinadas combinações, né, de 0,6, 0,8, 6, 8 e 10, e com isso ele consegue fazer a locação pelo método pitagórico. O método polar a gente já faz uso, né, de um instrumento que através das direções e distâncias, por isso que é chamado polar, a gente consegue fazer essa locação. A interseção angular, então eu preciso de um determinado instrumento que me permita fazer a medição desse ângulo horizontal, e a partir da interseção desses segmentos eu consigo fazer essa locação. Já a interseção linear, eu tenho comprimentos conhecidos, que a partir desses comprimentos conhecidos eu consigo locar o ponto onde eu desejo. O processo ortogonal, a gente pode dizer que é até uma certa derivação daquele método pitagórico, porque a gente tem um determinado alinhamento definido e a gente quer gerar um ângulo ortogonal a esse alinhamento A e B. Então aqui está o exemplo, né? Então a gente foi feito primeiro a locação desses extremos, e agora eu quero locar essas linhas intermediárias onde a sua interseção, tanto num eixo quanto o outro, pode indicar aí um ponto de interesse para a construção. Aqui uma continuidade, né, do raciocínio, que é um método pelos catetos. Então a gente tem aqui não só os externos, mas por meio dos catetos a gente faz a locação dos pontos internos. Aqui vem dada aqui uma descrição passo a passo daquilo que deveria ser feito para a questão dos métodos catetos. E agora nós vamos para a questão da alocação de curvas e os demais elementos rodoviários. Como uma referência, a norma do DENIT, da IPR 726 de 2006, ela define que o eixo, né, a alocação do eixo será executada com o emprego do teodolito, ou estação total, e essas medidas serão obtidas com as trenas de aço. Essa norma, né, apesar dela não ser tão antiga assim, ela ainda faz referência ao equipamento que já tem o seu sucessor, né, muito mais fácil, muito mais rápido de desenvolver, mas ela ainda está aí como referência para nós. Dentro dos elementos geométricos, né, a gente tem os axiais, né, que estão ao longo da rodovia, e aqueles que são no sentido transversais, onde vão se encontrar os tópicos relacionados às curvas horizontais e às curvas verticais, que são aí o objeto da nossa pequena videoaula. Então, o eixo será piqueteado de 20 em 20 metros, né? Então, todos os pontos notáveis, como os pontos de curva e os pontos de tangência, vão ser materializados. Então, note aqui que a gente tem uma testemunha, tem um piquete aqui próximo, né? Só não está visível, e aqui está a testemunha dizendo que essa estaca é a número 1. Então, o que seriam esses pontos notáveis? Pensando numa curva circular simples, a gente tem duas tangentes. Essas duas tangentes são unidas por um segmento, um pedaço, né, de curva circular, onde nós temos o primeiro ponto. Quando eu prolongo essas tangentes e consigo a sua interseção, ele é o PI. O ângulo central é dado exatamente por esse ponto, né, que seria
onde eu deixo de ser tangente e começo a ser curvo, e aqui a gente tem o nosso ângulo central. A tangente da curva é dada por esse segmento aqui. O desenvolvimento da curva é esse comprimento curvo que está aqui. O grau da curva é o quanto eu tenho que... qual esse ângulo que é dado, né, por um desenvolvimento de 20 metros, no nosso caso aqui. A fórmula da tangente da curva. Aqui as fórmulas relacionadas ao desenvolvimento. E a implantação do eixo vai ser em duas fases distintas. Primeiro, eu vou implantar o que é reto, ou seja, as nossas tangentes. Em seguida que eu vou fazer a implantação das curvas. Essa questão da trena de aço, né, então isso faz parte aí de um normativo que não acompanhou muito ao desenvolvimento tecnológico, mas você vai utilizar um meio igual ou superior para que a gente possa fazer aí o pleno atendimento da norma. E ele diz que nós vamos utilizar os métodos das deflexões sobre as tangentes para a gente locar as curvas. Então aqui nós temos aí os principais elementos, que são os azimutes, né? E no caso das curvas de concordância horizontal, elas podem ser uma curva circular simples, que é o que nós apresentamos anteriormente, onde nós temos aqui duas tangentes e há uma união por meio de uma única curva circular. Ela pode ser uma curva composta, né? Então você tem dois raios distintos e não tem uma transição. Ela pode ter um radioide, como esse caso aqui. E elas podem ser reversas também. Você note que você tem o centro de um raio de um lado, o centro do raio de outro. Algumas considerações importantes. Então, antes de qualquer locação, a gente tem que analisar não só o terreno, mas a própria condição aonde vai ser submetido, para que a gente possa ter uma noção dessa complexidade e do projeto da área. De maneira genérica, a gente pode entender que o momento que eu tenho uma curva, ou eu tenho um impedimento topográfico, por exemplo, eu tenho uma elevação ou uma depressão, ou seja, eu preciso mudar o sentido do eixo, né, o sentido da via, ou então não, eu tenho que satisfazer alguma necessidade aí de direção para atender determinada localidade. Então, a gente tem que ter uma noção dessa questão da complexidade. Mais uma vez, né, a questão de sempre pensar nos erros, não só nos erros instrumentais, mas também na questão do próprio erro grosseiro, que está sempre, a gente sempre tem que estar vigilante a esse tipo de situação. E utilizar o instrumental adequado ao tipo de necessidade. Para essa obra aqui, eu tenho um determinado nível de exigência. Para essa aqui já é um pouco diferente. Não é que eu não possa usar o instrumento nessa, né? Então, economicamente talvez não seja viável, mas o inverso definitivamente isso não vai poder ser atendido. E aí aqui é a nossa bibliografia básica e complementar. Muito obrigado.